Vamos ao texto de hoje, Isaías 42. Isaías capítulo 42. Eu leio na versão João Ferreira, revista e atualizada. Acharam aí? Isaías 42, versículos de 1 a 9. Diz assim na minha versão: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu, o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. Existem textos na Bíblia que são difíceis de interpretação, é verdade. O próprio apóstolo Pedro vai dizer a respeito dos textos de Paulo. Paulo escreve muito difícil, é verdade. Será este o caso do texto que nós acabamos de ler? Aliás, o que fazer diante de um texto difícil? Desviar, talvez? Desprezar? Deixar de lado? Qual que é a nossa atitude diante de um texto difícil de entender? Agora, é verdade também que Bíblia se interpreta com Bíblia. Talvez, se você tem alguma afinidade com a Bíblia, é possível que logo você identifique num texto como esse, que aparece aí descrito Jesus. É possível que você identifique Jesus pelas entrelinhas daqui. Por exemplo, no verso 6, quando diz assim: o Senhor, é Deus falando, quem está escrevendo é o profeta. No verso 6 ele vai dizer: o Senhor, é Deus falando, o farei mediador da aliança. Aí eu pergunto, a quem é que a Bíblia atribui o título de mediador? Não é Jesus? Hebreus vai dizer isso. Hebreus 9:15, Hebreus 12:24 vai dizer que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Talvez você identifique Jesus aí no verso 7. Veja como que diz o verso 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas e tudo mais. Aí eu pergunto, quem é que tem poder para abrir os olhos dos cegos? E para tirar o encarcerado da prisão? Acaso não é Jesus? Então, se você tem um pouco de afinidade com as escrituras sagradas, você consegue aqui e ali identificar mais ou menos de quem é que o texto se refere ou o que é que ele está dizendo. Então, eu digo a vocês o seguinte:
Aparentemente esse texto é complexo, você identifica Jesus nas entrelinhas, mas eu afirmo a você que esse texto é riquíssimo em revelação, é riquíssimo no que nós podemos extrair dele, e é essa a nossa intenção nessa noite. Conta-se que um pai estava num pôr de tarde sentado, ele tinha um pequeno sítio e ele estava numa espreguiçadeira, apreciando o fim da tarde, e no quintal tinha uma graminha, o filho dele corria para lá e para cá, o menino que brincava com a bola, com o cachorrinho. Mais adiante tinha uma lagoa, e o pai, observando aquele cenário lindo, teve um start e chamou o menino, falou: meu filho, vem aqui. O menino correndo. Eu: pois não, papai. Aí o pai aponta: você está vendo aquele balaio ali? Sim. Aí o pai diz: pega aquele balaio, vá até a lagoa e me traga água. Você sabe que balaio é um cesto, né? Cheio de furinho. Mas o menino, inocentemente, pega o balaio e vai para a lagoa buscar água. Aí vem até o pai e diz: pronto, pai. O pai olha: meu filho, mas cadê a água? Eu falei: não sei, pai, mas eu peguei. Ah, vai de novo pegar água, meu filho. Aí ele vai lá, pega a água, traz para o pai. Cadê a água, meu filho? Não sei, pai, mas eu peguei. Meu filho, talvez se você for mais rápido, você consiga trazer água para mim. Vai de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E o menino não conseguiu trazer água. Ele fala: ó, pai, desisto, não tem condições. Claro, era de propósito. O pai então amorosamente pega o menino, põe no colo e vai explicar: meu filho, realmente você não conseguiu pegar água não, mas dá uma olhadinha para dentro desse balaio, veja como é que ele está limpinho, limpinho. Assim é com a Bíblia, irmãos. Você não consegue absorver tudo que lê, mas à medida em que você vai tendo contato com ela, isso vai te deixar limpinho e cada vez mais acessível a ela. Vamos ao texto então. O primeiro verso está dizendo assim: eis o meu servo. Quem é que está dizendo isso? É Deus, não é o profeta. O profeta apenas está compilando, apenas está escrevendo. O texto diz lá: eis o meu servo. Deus está apontando para o servo dele. Então, ele está dizendo assim: eis aqui o meu servo. Não está dizendo: eis ali, ó, aquele ali é o meu servo. Ele está dizendo: eis aqui o meu servo. Então, Deus falando, apontando a Jesus: eis aqui o meu servo. E o versículo continua: o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Aqui outra dica: essa expressão, a minha alma se compraz, deve fazer você lembrar de quando Jesus foi batizado por João Batista. Vocês se lembram que depois que Jesus sai das águas, ouve-se uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem a minha alma tem prazer. Olha a mesma expressão aqui. Então Deus está dizendo: eis aqui o meu servo, em quem tenho prazer. E continua o versículo dizendo: pus sobre ele o meu espírito. Acaso você identificou aqui a Trindade? Conseguiu enxergar aqui as 3 pessoas da Trindade? Pois bem, a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está bem aqui no versículo 1. E ele termina dizendo então, no mesmo versículo: ele, o meu servo, promulgará o direito aos gentios. Ele, o meu servo, promulgará o direito para os gentios. E curiosamente, no verso 3 ele vai terminar com essa mesma expressão. Olha, promulgará, em verdade, promulgará o direito. No verso 4, ainda ele acrescenta: o servo não vai desanimar, está dizendo o texto aqui.
O servo não vai desanimar até que ponha na terra o direito e suas doutrinas. Você sabe que as doutrinas, as regras, as leis, as normas é que dão base ao direito. E o meu servo, então, não vai se cansar enquanto não colocar o direito na terra e suas doutrinas. Ora, então nós estamos diante de um texto jurídico. Parece que nós estamos diante de um texto de linguagem jurídica e de ações jurídicas também. Aí eu pergunto a essa altura: o irmão tem noção de como é que nasce um projeto de lei? Tem noção? Sabe como é que surge um projeto de lei? Toda lei, decreto, projeto, emenda constitucional, seja lá o que for, para ser, ele precisa passar por 3 etapas. Conhece esse processo? Vou explicar para vocês. Primeiro, um grupo de pessoas interessadas. Então, um grupo de pessoas de interesse comum se reúnem com um tema e debatem sobre o tema e discutem sobre isso, e aí trocam ideias, vão conversando entre si, até que eles organizam todo esse material e todas as ideias num papel. Eles vão elaborar um texto. Depois que eles elaboram o texto, é que então esse texto vai seguir para 3 etapas. Pronto. A primeira etapa, esse texto, que esse grupo de interesses chegaram a alguma conclusão, seja o grupo que for, pode ser grêmio estudantil, pode ser sindicato de trabalhadores, alguém que queira implantar algum tipo de projeto e quer tornar isso de lei. Eles elaboram um texto, ok? Agora sim começam os 3 processos. Esse texto que eles elaboraram precisa ser sancionado. O que significa isso? Ser aprovado por vias oficiais. Aí no nosso caso são senadores, deputados, enfim, vereadores. Precisa ser aprovado por vias oficiais. Aí ele será sancionado. Primeira etapa. Segunda etapa, ele precisa ser promulgado. O que é isso? O texto foi aprovado? Foi. Agora ele precisa ser promulgado. Esse mesmo texto, ele passa então para uma instância maior, uma autoridade maior, no caso o presidente da República, e ele vai autenticar esse texto, legitimar esse texto. Então ele precisa ser autenticado e precisa ser legitimado. Feito isso, vem a terceira e última etapa. Esse texto que foi sancionado, promulgado, agora precisa ser publicado. Por isso aí as pessoas que se aposentam ficam desesperadas atrás do diário oficial para ver se o nome saiu lá, porque precisa ser publicado. Tudo que é aprovado em vias oficiais precisa ser publicado. Isaías 41 e 9, de 1 a 9, mostra para nós como se deu o projeto para a redenção do homem. Literalmente eu vou mostrar para vocês como é que surgiu o projeto da redenção do homem. Denilde, o que é a redenção do homem? A intenção de Deus trazer de volta o homem que havia se perdido. Então, é isso que esse texto está trazendo para nós. Esse projeto, primeiro ele foi discutido amplamente na eternidade. E lá no céu, num grupo de pessoas, na verdade, na eternidade, num colégio divino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, portanto um colegiado de pessoas, na eternidade, discutiram esse texto de como salvar a humanidade. E lá em cima ele foi sancionado por pessoas interessadas, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é facilmente vista aqui no verso 1. Depois, lá sancionado, eles trocaram ideia e decidiram
que o texto queriam apresentar para ser aprovado era o próprio Jesus. Jesus é o texto que foi sancionado no céu. Figura número 1, cadê a mídia aqui? Figura número 1, Jesus é o texto que foi sancionado no céu. E ali, mostra bem. Não, só um, volta. Só um, isso, deixa aí. Jesus é o texto que foi escolhido entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para pôr em prática o plano de redenção da humanidade. O próprio Jesus é o texto sancionado. O próprio Jesus é o texto sancionado. João 1:1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é palavra, verbo é texto. Então lá na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo aprovaram o projeto e ele foi sancionado na eternidade. Então, agora o texto precisa ser promulgado. Jesus assume o papel do Verbo, ele é o próprio texto personificado, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora ele precisa ser promulgado. Ele vem para a terra. Ele vem para a terra. Quando Jesus subiu à cruz, lá ele venceu a morte, ele foi sepultado e venceu a morte. Ali o projeto estava sendo promulgado, porque ele estava sendo legitimado. Agora sim, a gravura 2. O professor gosta de mostrar. Agora Jesus é o texto que foi promulgado. Primeiro ele foi sancionado no céu, aprovado pelas autoridades. Depois ele veio à terra e é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, andou entre nós e cumpriu aquilo a que veio morrer no seu lugar e no meu lugar. Quando Jesus sobe à cruz, ali ele estava promulgando esse projeto. Em que sentido? Ele estava legitimando, autenticando esse projeto. Tanto é verdade que quando Jesus entrega sua alma ao Espírito, os soldados que estavam do lado, aconteceram alguns fenômenos. O véu do templo se rasgou, houve terremotos, alguns sepulcros se abriram, e aí aqueles soldados, na presença do centurião inclusive, disseram assim: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. Ali, quando Jesus assume a cruz e que a estaca da cruz é cravada no solo e que ele entrega a alma dele ao seu Pai, e quando ele diz está consumado, ali o projeto da salvação da humanidade estava sendo promulgado. E quando o texto diz, e ele promulgará o direito para os gentios. Que direito? O direito de voltar a Deus. Jesus, vencendo a morte, ele abre caminho, ele abre o acesso para Deus. Na cruz, ele foi promulgado. Por fim, então, está lá. Na cruz, Jesus se diferencia de qualquer outro líder religioso. Se diferencia de Maomé, se diferencia de Buda, de Pafúncio. Por quê? Porque foi o único que ressuscitou depois da morte. Então Jesus é o texto sancionado na eternidade, mas ele é promulgado na terra quando assume a cruz. E por fim, Jesus é o texto
que foi publicado, amplamente publicado, e chegou até nós. Os apóstolos deram conta. Pode colocar 3. Jesus é o texto publicado. Os apóstolos deram testemunho disso. Os discípulos deram testemunho disso. E nós precisamos continuar a testemunhar essa história que foi publicada e preservada até nós. Então, eu podia dizer tudo isso aqui em outras palavras. Um bom professor pergunta: você está entendendo? Você entendeu o que eu estou dizendo? Ou quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe? Não é assim que o professor pergunta? Porque tem interesse que você aprenda. Por isso que eu tinha pedido esse microfone aqui, porque agora eu vou usar minhas mãos. Eu poderia usar, eu vou tentar de novo esse aqui. Vamos tentar? Eu poderia, vocês estão me ouvindo? Cadê minha caneta? Aqui. Eu poderia perguntar: vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é? E então parece que ser tudo tão difícil. Tá bom, então vamos começar de novo? Vamos deixar o sotaque da Denilde de lado, vamos contar essa mesma história, já não mais na fala dela, deixa Paulo falar por nós. E Paulo, em 1 Timóteo 3,16, vai dizer assim: olha, agora eu vou ficar de ladinho para o coro também participar. Paulo diz assim: aquele que foi manifestado na carne, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Paulo está falando a mesma coisa que eu acabei de dizer a vocês. Aquele que foi manifestado na carne, foi sancionado no céu, foi promulgado na terra, e agora ele está sendo publicado para nós mais uma vez. O púlpito das igrejas precisam voltar ao evangelho do jeitinho que ele é. Então, irmãos, tudo parece tão abstrato, não é? Tudo parece tão difícil, mas não é. Quem aplica essas verdades em nosso coração é o próprio Espírito. Vamos ver na prática como é que isso tudo se dá? Como é que se dá a salvação de uma pessoa? Atos capítulo 8. Abre aí comigo a sua Bíblia. Atos capítulo 8. Na prática, agora nós vemos como é que surgiu o projeto para a salvação do homem. O texto foi sancionado no céu, foi promulgado na terra, está sendo publicado mais uma vez para nós. Então, como é que se dá efetivamente a continuidade desse projeto? Como é que ele funciona na prática? Atos 8, 26 diz: um anjo do Senhor, olha, um anjo do Senhor, a salvação vem de Deus. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, num caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E é essa Gaza aí que nós estamos vendo todos os dias. Desce para Jerusalém pelo caminho de Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Filipe foi. 27. Eis que um etíope eunuco, alto oficial, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Era comum naquela época ler em alta voz. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? A pergunta do professor: compreende? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava sendo lida era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu
tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegou a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Aí entre colcheias, Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Cristo de Deus, dando testemunho. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Segundo o pastor Russell Shedd, nós não precisamos necessariamente interpretar aqui, literalmente, que Filipe foi arrebatado. Mas ele saiu, foi embora, e o eunuco seguiu o seu caminho. 40. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Viram como é que se dá? O projeto da redenção do Senhor vem de Deus. E o Espírito, então, aplica no homem. Ora, tudo isso para dizer a você, então, que a nossa salvação vem do Senhor. É Deus quem chama da eternidade. Deus nos chama desde a eternidade. Jesus nos busca na história. E o Espírito Santo é que aplica isso no coração do homem. Verdade é que, por onde esse evangelho passa, ele exige uma resposta. Por onde essa mensagem passar, ela vai exigir uma resposta. E a resposta mais ideal seria vir para Jesus. Primeiro, vir para Jesus. Segundo, permanecer em Jesus. Quem errar o caminho da cruz não terá outra chance de salvação. Aliás, a salvação, ela tem dois aspectos. A salvação tem um aspecto objetivo e um subjetivo. O aspecto objetivo da salvação é que Deus quer salvar. Mas o aspecto subjetivo da salvação é que o homem precisa querer ser salvo. Então, Jesus é a chave para se achegar a Deus. Foi Ele quem inaugurou o novo e vivo caminho. Foi o primeiro, o primogênito a subir, inaugurando, diz lá Hebreu, o novo e vivo caminho. Jesus subiu, e porque Ele subiu, nós vamos atrás. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Você quer aprender mais sobre Jesus? Você quer conhecer melhor a Jesus? Quer aprender sobre este nome que não há outro igual. Não há outro nome igual a Cristo. Não há outro nome igual ao nome do Senhor. Só Ele é digno de glória, é digno de honra, é digno de todo louvor. Quer aprender mais sobre este nome que é sobre todo nome? Vem para a escola bíblica dominical. Vamos aprender juntos. Há tanta coisa boa para se aprender na Bíblia, que fortalece nossa fé, que alimenta a nossa esperança, que nos enchem de fervor. Se nós nos afastarmos da Bíblia, o nosso fervor proporcionalmente vai esfriando. Meu irmão, não tenha dúvida disso. E aprender um com o outro. Alguém já disse certa vez que evangelho é assim.
É um mendigo dizer para outro mendigo onde tem pão. É mais ou menos assim mesmo que funciona, não é? É você, humilde servo do Senhor. É claro que o pastor tem a sua capacidade, o seu chamado. Ele é o anjo do Senhor escolhido para nos instruir, para nos corrigir, através do púlpito da igreja. É certo que é assim que funciona. É bíblico isso, esse pensamento. Mas o aprofundar-se nas Sagradas Escrituras vai trazer para você uma nova perspectiva de vida cristã. Você já pertence à escola bíblica dominical? Faz muito bem, persevere. A única desvantagem da escola bíblica dominical é que você nunca vai ser formado. Você nunca vai ser formado na escola. Você vai estudar enquanto viver. Sabe por quê? Nós estudamos sobre um Deus que é eterno, Ele está na eternidade. Então, enquanto nós estivermos aqui, não podemos deixar de nos dedicar ao estudo da palavra do Senhor. Não podemos deixar. Deus se interessa pelo teu crescimento espiritual. Não existe crente sozinho. Somos um corpo. Já viu? Um corpo desassociado, braço para um lado, perna para o outro. Precisamos caminhar juntos. Somos um só corpo. O Senhor Deus está no céu, mas os seus pés estão aqui na terra. E a Bíblia diz que Ele é o cabeça da igreja, está lá no céu, mas os seus pés estão aqui na terra. Então nós somos extensão desse corpo, não dá para andar sozinho. Vem conosco, vem para a escola bíblica dominical, há muito que se aprender sobre esse Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe nessa compreensão. Amém.